Olá, família! Vou começar uma aula aqui para você, Vitor, Vanessa e Guilherme, Danilo, Denis, Annalise, que queira ter uma base sociológica, que melhora também nossa, nossos sensores, nossas sensações, quando a gente está no meio das coisas sociais. Bom, vamos ter uma aula de sociologia. Karl Marx primeiro. Karl Marx foi sociólogo, foi sociólogo. Ele já morreu, claro. Sociólogo, economista, filósofo, historiador, filósofo e advogado. Ele tinha todas essas formações. Bom, o Karl Marx desenvolveu a teoria do socialismo, né? A sociedade, após a Revolução Francesa, onde os burgueses tiveram sua ascensão social, derrubando a monarquia, derrubando o clero, derrubando toda a estrutura que formava o feudalismo, que formava as sociedades, né, provincianas. Ai, não é fácil dar aula, gente. Ainda mais pra família assim, a gente fica sem vontade. Mas tem que começar em casa. Alguém tem que saber de alguma coisa sobre sociologia, né, para me deixar minhas marcas. Bom, Karl Marx, este grande sociólogo, criticado agora pelo governo Bolsonaro, porque há um conflito entre capitalismo e socialismo, né, os dois sistemas econômicos desenvolvidos, grande contribuição de Adam Smith, um economista neoliberal, liberalista. Bom, o que está escondido? Vamos primeiro recapitular um pouco sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa a sociedade francesa estava passando por dificuldades, fome, epidemias, e houve um conflito então o povo estava lá muito angustiado porque estava passando essa grande crise e eles foram cobrar isso dos reis, né? E inclusive uma rainha também, né? Entrou a rainha aí onde as mulheres dos pescadores foram ao encontro dela solicitar ajuda, né, uma solução para os problemas, né, que eles estavam passando. Ao chegar lá, eles enviaram um recado para essas moças, para essas senhoras, dizendo que se não tem pão, come bolos, né? Entenderam a crítica, entenderam o deboche da rainha? A rainha falou que ela criticou, né? Se já não tinha pão, que dirá bolos, né? Que dirá bolo? Se não tinha pão, que dirá bolo, né? Que pão é o mais fácil que tem. Porque ela falou isso, né? Então isso gerou uma revolta grande ao ponto de causar a Revolução Francesa. Causou muita insatisfação no povo, a sociedade, né, lá naquela situação sem servil, de vassalo, de onde o rei, né, não tinha normas constitucionais, o rei ele tinha arbítrio para dar ordem e desordens àqueles seus súditos. Bom, isso foi acontecendo nessa forma de governo, né? Forma de governo monárquica, com o poder da Igreja Católica, o clero,
e a nobreza, a terceira classe, os nobres. Aí a classe baixa eram os servos e os vassalos. Antes da nobreza tinha da nobreza também estavam os exércitos, né, os soldados, os militares, também estava lá inserido nessa estrutura de sociedade que se chama feudalismo. Era uma sociedade feudal, existia feudos, e cada feudo existia seus servos, seus vassalos, e cada servos e vassalos deveriam cobrar ou deveriam pagar imposto aos reis e imposto ao clero, à Igreja Católica, impostos chamado corveia, eram chamados de corveia. Bom, o que aconteceu? Com a Revolução Francesa, durante a Revolução Francesa, existiu uma classe de intelectuais, filósofos, estudiosos, economistas, estavam estudando, né, planejando, arquitetando coisas, conspirando contra o rei, conspirando contra esse tipo de sociedade. Existia dois partidos, os jacobinos e os gerondinos. Esses eram os únicos partidos que existiam, jacobinos e gerondinos. Os jacobinos eram mais suaves, mais leves. Os gerondinos eram mais suaves. Os jacobinos foi um partido que estimulou aquela população a cometer o terror. Bom, o líder desse partido era Dalton. Dalton era a liderança partidária e ele encorajou aquelas pessoas a matar todos os nobres. Então, aqueles servos foram à casa dos nobres e mataram suas famílias. Aqueles servos foram até a coroa do castelo, matou a rainha, enforcou, matou o rei, matou sua família toda, mutilou, esquartejou, fez o diabo, a gente chama essa política de terror, que não é uma política de gosto aplicável. A intenção é que o governo democratize, libere coisas para a população, vai liberando, vai abrindo portas, vai abrindo oportunidades de crescimento. Nesse contexto, acontece a Revolução Francesa, os burgueses, os comerciantes, os navegadores estavam descobrindo novas terras no Ocidente, novas terras, as Américas, as Índias, o caminho das Índias. Eles iam buscar lá manufaturas, eles iam exportar e importar mercadorias, e isso começou a intensificar ao ponto deles ficarem muito ricos, descobrir novas terras, ouro aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos. Então essa área europeia foi descobrindo essas terras e também levando populações para essas terras. Bom, daí é um recorte histórico que a gente faz para a gente entender Karl Marx. Karl Marx, o que é que viu? O que aconteceu? Houve uma revolução que derrubou a monarquia e o feudalismo. Os burgueses começaram a ficar ricos, ascenderam socialmente. Os burgueses começaram a ficar ricos, ascenderam socialmente. Então, a nova estrutura era empresários e empregados. Houve a revolução científica, houve
a revolução industrial. Então, conhecimento e saberes foram avançando, as tecnologias também foram avançando e as pessoas montaram fábricas para a produção em massa, em larga escala. Essa produção gerou um sistema chamado sistema capitalismo. Cai o feudalismo e ascende o capitalismo. E nasce pobres e ricos, nasce uma sociedade desigual, uma sociedade segregadora, uma sociedade, vamos dizer, uma sociedade antagônica. Para Marx, as sociedades se tornam antagônicas. Então, existem os donos dos meios de produção, existe os proletários que vendem as suas forças de produção. O capitalismo gera o liberalismo econômico, ele gera formas do consumo, estimulação de consumo. Então existem várias coisas dentro do capitalismo, feitiço da mercadoria, eles vão desenvolvendo isso, o lucro que tem, o lucro excedente, o lucro socialmente necessário e o trabalho, o valor do trabalho agora. O trabalho será valorizado.